Graça e paz, boa noite, cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor. Hoje que é terça-feira, dia do Senhor, dia do Senhor. Hoje que é terça-feira, no meio da semana, habitualmente fazemos um domingo e dizemos que é o dia do Senhor. Com certeza que o domingo é o dia do Senhor. Hoje todos os dias são dia do Senhor, o Senhor criou todos, mas há um dia especial para a adoração que é o domingo. Mas nesta noite nós iremos transmitir a Palavra do Senhor com toda a alegria, com toda a dedicação que nos tem sido assim permitido pelo Senhor nosso Deus. Nós iremos falar de pátria esta noite. Se você viu o nosso cartaz aí, você notou uma frase que está aí em inglês traduzida para português: a melhor jornada é aquela que nos leva a casa. Nós iremos falar um pouco sobre isto, mas daqui a momentos, onde nós iremos poder analisar o porquê desta frase e o que é que esta frase significa. Se você achou esse cartaz bonito, saiba que encontrei numa loja, tirei uma foto, achei fantástico. E do meu lado estava a minha esposa que disse assim: daí vai nascer uma pregação. E foi exatamente isso que aconteceu, algo que falou ao meu coração, à minha vida, e eu achei fundamental para nós, para trazer uma palavra que tem também falado ao meu coração e tem sido preocupação para a minha vida. Nós estamos tentando passar aqui outros canais e penso que agora estamos em condições e tudo está a postos. A palavra do Senhor hoje encontra-se em Hebreus 11, versículos 13 a 16, nós não iremos ler o capítulo todo de Hebreus 11, o que, na verdade, é um dos meus capítulos preferidos das Escrituras, que tem tanto ensino sobre a fé, com grandes exemplos de homens de Deus, aqueles que, na época, o escritor aos Hebreus, o autor é Deus, o escritor aos Hebreus trouxe uma lista para as nossas vidas de personagens bem conhecidos, onde a fé desses homens foi algo extraordinário. Nós iremos falar alguma coisa sobre eles, não em nenhum em particular, mas o interessante deste texto da palavra do Senhor aos Hebreus 11 é que depois deste texto ser escrito e concluído, muitos outros, ao longo dos tempos, Deus tem levantado homens de fé, homens e mulheres de fé, de tempos a tempos, servos de Deus, que têm feito a diferença em sua geração. Existe um livro muito interessante, chama-se Os Heróis de Fé, que eu gosto particularmente, que nos apresenta grandes homens de Deus que realizaram grandes obras, os quais Deus usou num período mais recente, período da Reforma e pós-Reforma. É muito interessante nós pensarmos nisto, e no capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, referindo-se a todos estes homens, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta grande nuvem de testemunhas que é enumerada aqui em Hebreus 11, no capítulo 12, e nos indica que essa nuvem de testemunhas, esses exemplos desses homens, é aqueles que devem servir como exemplo para nós hoje, percebendo que não por as suas qualidades, não por aquilo que eles eram capazes, mas por aquilo que Deus fez através deles. A capacitação vem de Deus, a obra é de Deus, a realização é do Senhor. Homens débeis como nós, que foram usados nas mãos de Deus. Não existe impedimento àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus age e da maneira que Ele faz. Mas o assunto desta tarde é pátria, ou desta noite é pátria. E pátria, nós percebemos que é aquele lugar onde nós somos, onde nós pertencemos. Há uma ideia de pertença quando nós falamos de pátria. Aliás, essa ideia de pertença tem sido perdida ao longo dos tempos. Nós pertencemos a determinadas coisas e determinadas coisas são importantes para nós. E no mundo, não é? No mundo, Deus criou determinadas coisas dessa forma para que nós tivéssemos relacionamentos, embora muitas vezes o pecado tenha quebrado e quase feito desaparecer, mas algumas coisas tenham permanecido e em Cristo Jesus todas elas permanecem conforme Deus estabeleceu. Uma delas é a ideia e o conceito de pátria. Pátria, porém, aqui, neste contexto, é pátria celestial, claro. Falamos dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus. O capítulo 11, versículos 13 a 16... com o texto que nós vamos ler já após a oração, nos vai falar e nos vai mostrar a relevância dessa pátria celestial para aqueles que são salvos, que estão em Cristo Jesus. Oremos então. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e bendizemos. Nós somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelo Teu favor. Nós somos gratos porque esta noite podemos reunir em Teu nome e Te pedimos, ó Pai, que as palavras ministradas sejam as palavras de vida eterna e não as minhas, seja, Senhor, a Tua palavra exposta, aquilo, Senhor, que está escrito, aquilo que vem de Ti. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia daqueles que estão nos ouvindo esta noite e que o Teu favor e a Tua graça, a direção do Teu Espírito Santo venha e nos traga um sentido correto do texto e uma aplicação profunda da transformação, da confirmação
de salvação também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diz assim então a palavra do Senhor: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de chamar-se a Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Até aqui a palavra do Senhor. Então, como eu dizia há pouco, se você só juntou agora, essa imagem que você viu aí, ou se você não viu, só pode ver depois no final do culto, está na imagem aqui do vídeo, está na imagem do anúncio, tem um quadro e diz assim, traduzido para português, diria: a melhor jornada é aquela que nos leva a casa. A ideia que fica aqui é que casa, morada, pátria é o lugar onde desejamos estar, onde nos agrada estar. Então o percurso até lá se torna agradável, cheio de alegria e anseio por chegar. A melhor jornada é aquela que nos leva a casa. Talvez você pense nisso no fim de um dia de trabalho. Você terminou o seu trabalho, você vai a caminho de casa, espero que você sinta esse desejo, esse anseio de chegar em casa. Se você não sente isso, você tem que corrigir e olhar aí a sua vida, né? Mas esse é o normal. Volta a casa. Chegar a casa, encontrar a família, o ambiente familiar, chegar a casa, ao lugar onde você vai descansar, onde você tem o seu prazer, a sua alegria de estar. Não há melhor jornada do que aquela que nos leva a casa, daquela que nos leva ao local onde nós pertencemos, onde nós devemos estar, que é o local onde nós, todos os locais são locais passageiros, são lugares onde nós vamos e voltamos. Nós vemos um pouco isso hoje com a reabertura dos templos, aqui pelo menos no estado de New Jersey. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, temos podido voltar a congregar aos domingos, limitados, etc. Mas quando nós pensamos nisso, nós vamos voltando à casa do Pai. Estamos voltando com alegria, ainda que nós não tenhamos saído da presença de Deus, mas a oportunidade de voltar, então aquele percurso se torna agradável. No nosso caso aqui, da nossa igreja, nós acabamos de ter que congregar em locais longe. Domingo passado estivemos num local que quase 1 hora para a maioria dos irmãos, e os irmãos alegremente foram até lá porque voltavam à casa do Pai, no sentido espiritual, no sentido de comunhão, no sentido de amizade. É isso que eu queria que você mantivesse em mente, que eu tivesse em mente ao longo que vamos percorrer este texto agora. A palavra começa assim, se você olhar o versículo comigo, diz assim: todos estes. E se refere àqueles a quem o escritor aos Hebreus, neste capítulo, descreve que são servos de Deus valorosos, aos quais Deus concedeu que representassem o seu reino aqui na terra de uma forma nobre. E como eu já disse, você se ler o texto de Hebreus 11, espero que você leia, você vai ver aqui vários nomes. Fala Abel, Enoque, Noé, Abraão, e por aí fora, né? E muitos outros aqui, Sara, etc. Eu queria chegar até antes do versículo 13. Até o versículo 13 já fala em vários. E por aí continua muitos outros. Após o versículo 13, volta a falar de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés e Raabe e muitos outros. E diz ainda assim aqueles que ainda não foram mencionados. Então, e essas pessoas a quem o escritor aos Hebreus, perdão, o autor é Deus, tá? De repente tendência a dizer o autor, o escritor aos Hebreus, tá? Fala e apresenta aqui é que todos esses a quem ele se refere que morreram na fé, eles morreram e sem terem recebido as promessas, sem terem visto fisicamente ou terem se apropriado fisicamente daquilo no qual esperavam. Mas diz o texto que vendo-as de longe, pela fé, vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, fé é algo assim. O mesmo escritor aos Hebreus, no primeiro versículo deste capítulo, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Estes homens, estas mulheres, pela fé, não vendo, elas confirmaram, abraçaram, creram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Na terra, esta terra, onde eles representavam o reino celestial ao qual eles verdadeiramente pertenciam, ainda que não o tivessem visto fisicamente. E diz assim ainda o texto, confirmando, porque os que isto dizem, referindo-se a eles, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído,
teriam a oportunidade de tornar. Não que eles não sabiam, não tinham saído, mas se aquilo tivesse sido importante para eles, eles tinham tido a oportunidade de regressar. Eles teriam a oportunidade de voltar para trás. Mas dado que agora, versículo 16, desejam uma melhor. Há uma pátria melhor. Eles saíram de uma pátria, viviam nesta terra e pertenciam a uma outra pátria agora bem melhor e diz assim, isto é a celestial. Por isso Deus também não se envergonha. Por isso também Deus não se envergonha deles, se chamasse a Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É claro que o texto aqui está a falar de uma separação de um povo para o reino dos céus, o qual irá habitar com Cristo para todo sempre. Nenhum destes homens, viram ou estiveram com Jesus. Nenhum deles entendia completamente como é que o sacrifício de Cristo no Calvário iria acontecer. Havia profecias, havia a palavra de Deus, o Antigo Testamento, muitos deles não tinham ainda, porque é desde muito lá atrás, desde Abraão, mas eles criam na promessa da redenção, que Deus haveria de redimir o seu povo. E essa era aquilo que era a nova pátria deles, a nova esperança, a nova confirmação, a nova certeza, a nova forma de viver. E agora eles pertenciam a essa pátria, ainda que não a vissem, ainda que não estivessem vivendo nela ainda que nunca tivessem experimentado na sua totalidade, a experimentavam por sua fé. E nessa pátria criam e abraçavam. E eles sabiam que um dia, aplicando aos nossos dias, no caso hoje dos salvos, dos crentes em Cristo Jesus, tendo a revelação completa das Escrituras, o cânon está fechado, a palavra de Deus está selada, e quando nós temos todo o cânon sagrado e o lemos, aquele que está em Cristo Jesus entende claramente que esta verdade absoluta que nós cremos nos leva ao céu de glória, onde Cristo está e a eternidade será com Cristo. Essa pátria celestial, da qual o salvo em Cristo Jesus, aquele que foi lavado, que foi remido, aquele a quem foram perdoados os pecados, aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador, aquele que foi chamado por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, que é chamado agora Filho de Deus, que fazia a vontade da carne, mas agora vive numa forma em comunhão com Deus, em comunhão com o corpo de Cristo, e ele sabe que ele tem uma nova pátria. Aquela que fazia parte da sua vida, ele não tem vontade de tornar. Aquela vida de pecado que ele vivia, ele não tem mais desejo de tornar. Ele agora vive em santidade para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Ele agora vive em função do reino dos céus, o lugar onde irá habitar com Cristo para todo sempre. Essa é a nova pátria. Essa é aquilo que o escritor aos Hebreus nos está a revelar aqui, que houve pessoas que mesmo não tendo esta revelação completa, sabiam. E você note como nós temos uma revelação completa hoje, e eu tenho dito isto várias vezes, em várias oportunidades, que esta geração hoje deveria ser a melhor geração de salvos alguma vez viveu sobre a Terra. Várias razões. Primeiro, o cânon está fechado, nós sabemos exatamente o que é que eles esperavam. Nós temos o testemunho dos discípulos, escrito nas Escrituras, pelo dedo de Deus, pela inspiração divina. Quando eu digo dedo de Deus, eu refiro a inspiração divina, através de mãos de homens, dizendo, aquele Jesus que para o céu vistes ir, irá descer. Nós ouvimos e sabemos que a promessa de Deus, e Deus é fiel à sua palavra, para a cumprir, que o salvo irá morar com Cristo para todo sempre. Livre do corpo desta morte, livre da condenação, livre do pecado. E nós somos a geração, deveríamos ser a geração de crentes mais fiéis e melhores em toda a história. Lamentavelmente, essa não é a realidade hoje. E é uma realidade preocupante, porque realmente não somos. Teve gerações que viveram muito mais o cristianismo do que hoje. Claro que em diferentes partes do globo vivemos outras realidades, mas estamos a falar da nossa realidade ocidental, aqui onde nós vivemos. Então, essa revelação completa que eles não tinham, eles viviam em função daquilo que para nós hoje, é uma revelação completa. Além disso, temos algo a adicionar. Hebreus 11 termina, ao fim de 40 versículos, fala de vários heróis da fé. Se você olhar a história recente e a história antiga, você vai encontrar muitos mais homens de Deus que fielmente serviram e viveram o Evangelho a todo custo. Jonathan Edwards. Nós falamos de George Whitefield e tantos outros que ao longo da história, Martinho Lutero, tantos outros que ao longo da história revelaram-se como agentes divinos, agentes da parte de Deus, intervenção divina neles, homens, mas que viveram em função do Evangelho de uma forma intensa e que deixaram testemunho grandioso de fé. E hoje, presentemente, vivemos dessa forma. Não podemos ignorar os acontecimentos dos últimos dias,
e a fidelidade do pastor John MacArthur, por exemplo, que é claramente alguém que fielmente tem se predisposto por uma causa grandiosa que é o reino dos céus. E tantos outros que nós temos visto que o Senhor tem levantado de tempos a tempos, lembrando que que é possível servir ao Senhor hoje, que é possível nós confirmarmos a nossa fé, que é possível nós nos esforçarmos em função do reino dos céus. Existe, porém, essa pátria, e essa pátria tem abrangência não só para estes homens aqui, para todo aquele que está salvo em Cristo Jesus. Todo aquele que vive a verdade do Evangelho, a quem foi concedido que se arrependesse e cresce pela fé, vivesse para o reino dos céus. Cristo Jesus, Ele mesmo, se entregou no lugar desse. Pagou o preço do pecado, levou sobre o pecado, pagou o preço, a ira de Deus foi colocada sobre Ele e libertou da condenação todo aquele que vem a Ele, que é trazido para poder ter comunhão com Ele e ser perdoado os seus pecados. E Ele viverá nessa pátria celestial e para sempre estará com o seu Deus. O que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje, e talvez tudo isto que eu falei é muito interessante, mas qual será realmente o valor desta pátria? E é isso que nos tem escapado. Vivemos numa forma que mesmo durante a pandemia a maioria pôde usufruir de coisas até supérfluas. Temos coisas que nós não precisávamos de ter. Temos mais coisas do que aquelas que nós precisamos. Vivemos numa época que nós criamos coisas, ou vivemos pelo menos numa parte do globo, onde nós facilmente temos coisas e facilmente podemos desenvolver e conseguir mais coisas ainda. Lutamos por coisas que nos satisfaçam. A indústria do entretenimento, embora levou agora com a pandemia, sofreu bastante, ainda assim se divulga, ainda assim existe. E vivemos entretidos e distraídos com imensas coisas. E esquecemos muitas vezes do quanto isso é passageiro. E esquecemos daquilo que é eterno. Uma tendência nossa hoje. Uma tendência que, se calhar, noutras épocas não foi tão claro e tão evidente. As distrações que nós temos hoje. Uma carreira, um bem, um imóvel às vezes, ou às vezes uma posição social, ou uma influência em qualquer lugar, nos vem distrair e não nos permite entender o quão limitado é as coisas pelas quais nós lutamos tão arduamente. Eu não estou com isto a dizer que nós não devemos lutar arduamente por essas coisas. É correto, é certo. Faça o seu melhor enquanto você pode estar. Enquanto você está nesta terra, faça o seu melhor, faça a vida que você conseguir fazer, obviamente, mas não esqueça que existe algo maior, mais completo, mais absoluto, no qual tudo aquilo que você faz no seu dia a dia deveria fazer parte. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós estamos buscando um sucesso profissional, o sucesso profissional devia ser alcançado e vivido em função da pátria celestial na qual iremos habitar e glorificar a Deus através desse momento que nós fazemos. O que é que nos falta, às vezes, é ver o quadro maior. Nós analisamos sempre a nossa vida através de pontos pequenos, daquilo que é 30 anos de uma carreira, 50 anos de uma condição familiar, ou uma vida inteira, 90, 100 anos, e já aí é muito, de uma vida inteira. E não esquecemos que existe uma pátria, e esquecemos que existe uma eternidade, algo para lá. Já nem estou a falar da questão óbvio, a mais importante, a salvação da alma. Estamos partindo do pressuposto que alguém é salvo. Estamos a partir do pressuposto aqui que alguém que é remido e é já lavado. Porque senão o assunto torna-se bem pior e a condenação eterna está sobre essa pessoa. Essa pessoa só pode ser salva em Cristo Jesus, só em Jesus Cristo pode alcançar a salvação, mas quando ela alcança a salvação em Cristo Jesus, ela tem uma pátria na qual ela vai viver e com os olhos focados nessa pátria, ela vive para a glória de Deus. A melhor jornada, dizia eu no início, através daquele quadro, é aquela que nos leva à casa. Então escuto aquilo que eu queria fazer a aplicação nesta tarde, trazer isto bem claro à sua vida. Se a sua pátria é celestial como era destes homens aqui e destas mulheres, que o autor aos Hebreus fala, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-os de longe e crendo-os e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se você vive, você é salvo em Cristo Jesus, você tem uma pátria celestial. Se você tem uma pátria celestial, a melhor jornada é aquela que leva à pátria, é aquele que leva à pátria celestial. O que é que eu queria trazer com isto? O que é que ficou na minha mente quando eu vi aquele quadro? E eu não estou a pregar o quadro, estou a pregar o texto aos Hebreus. Mas o quadro chamou a minha atenção. A melhor jornada é aquela
que vem desde a salvação da nossa alma até o momento de entrada no céu. É aquela que nos leva à casa. Note que você não é salvo pelas obras. Note que eu não estou a dizer com isto que vai depender da jornada que você fizer e do bem que você for sucedido nessa jornada para chegar na pátria. Não é isso que eu estou a falar. É o contrário. Se você tem uma pátria, se você foi salvo, você vai morar com Cristo para todo sempre, você vive em função dessa pátria onde você irá morar. E a melhor jornada é esta que você executa-se caminhando hoje. Então escute. Algumas coisas são importantes que aconteçam. Esta manhã estava a preparar a mensagem, eu tenho, como costumo dizer, que eu venho a cozinhar a mensagem. Já estava a cozinhar a mensagem há um tempo, estava no forno, e esta manhã pus aqui e escrevi a mensagem. Eu cheguei à beira do meu filho mais velho e perguntei o que é que ele pensava sobre nós ir quando nós vamos de férias. O que é que ele pensa da viagem? Normalmente quando nós saímos, as viagens são um pouco longas, pelo menos para criança de carro. E fica assim meio distante. O que é que tu achas dessa viagem para chegar lá? E depois de nós conversarmos um pouco, eu estava a tentar perceber o sentido de ok, a gente vai de férias, quão importante é chegar lá, ter um descanso merecido ou não, porque tudo depende dos grades da escola, né? Mas a partir do princípio que é merecido. Quando a gente chega lá, essa caminhada até lá, quão difícil é? Tem empecilhos, né? Tem empecilhos. Tem dificuldades, né? Esta tarde eu vinha com os meus filhos no carro e a gente apanhou trânsito. 4 carros à saída do parque. Para New Jersey é nada, né? 4, 5 carros à saída do parque, para nada. E eu disse, ops, quando cheguei na saída. E disse assim a minha filha, vamos ficar confortáveis, vamos nos pôr confortáveis. É porque no New Jersey é assim mesmo, né? Se você apanhar uma hora de trânsito num sítio qualquer, aqui pelo menos perto da cidade de Nova Iorque, é nada, né? Então vamos ficar confortáveis, diz ela, porque imaginou que a gente ia ficar ali muito tempo, né? A gente passou e tal, mas quando você vai na estrada para algum lugar, tem impedimentos, tem imprevistos, tem trânsito, tem um pneu que fura, tem uma dificuldade que acontece. Precisa parar na estrada, procurar um gas station para usar a casa de banho, precisa de comer pelo caminho, né? No meu caso, precisa de bastante café para seguir a viagem. Então, tem coisas no caminho que acontecem, você não está a prever, demora mais ou demora menos, ou alguma coisa acontece, existe um percurso. Mas se a gente está indo para férias, a gente vai suportar essas coisas todas, porque o desejo e a alegria é chegar lá. É mais ou menos esse sentido que eu queria ter da minha conversa com o meu filho, porque eu queria dar um sentido verdadeiro, prático, à jornada que nos leva para o céu. Tá? A jornada que nos leva para o céu. Escute, o que eu queria chamar a sua atenção, a minha atenção, o que eu queria despertar nas nossas vidas hoje, é que se você está nessa caminhada para o céu, de glória, há pelo menos algumas coisas que têm que acontecer na vida de alguém. Na vida de alguém que está fazendo essa caminhada. Primeiro, alguém que vai a caminho de um local assim, vai alegre e ansioso. A sua vida, se você vai morar no céu de glória, ela tem que ser marcada por alegria. E eu tenho falado muito isso nos últimos anos já, inclusive na nossa igreja local, pela necessidade que nós temos de ter gozo. Tá? Nós temos que ter gozo. Agora, escute, quando a gente fala de gozo, quando a gente fala de alegria e satisfação, não é aquela pessoa que está sempre a brincar, está sempre a rir. Isso pode não significar muito. Às vezes está a esconder uma tristeza. Também não significa ausência de problemas, ausência de dor. Mas se você está a caminhar para uma pátria celestial, escute, se você estava indo para o inferno, condenação eterna, por causa dos seus pecados, e agora, sem que você tenha feito nada, Deus salvou a sua alma, pôs no caminho da pátria celestial, e você sabe, porque Deus é fiel, que vai morar no céu de glória, no descanso eterno, livre do corpo dessa morte, livre de condenação, livre da ira de Deus. Num sítio extraordinário que nós não podemos explicar, que nós não podemos nem entender. É por certo que o salvo tem uma marca fundamental, que é alegria. Ele vai alegre e ele vai ansioso. O salvo na sua caminhada, na sua jornada para casa, para a pátria, é uma jornada composta de grande alegria e ele está ansioso de chegar. Nós, quando fazemos uma viagem assim, que a gente vai até ao local de férias, o caminho todo, né, as crianças falta muito? Quanto tempo falta? E a gente olha, falta 6 horas. Né? Faltam 6 horas. 10 minutos depois, falta muito. A gente olha para o relógio redonda, né? Porque não sabe nem como é que vai ser o trânsito. Falta 6 horas. Não, 6 horas faltava lá atrás. Mas só mudou 10 minutos. Mas o salvo
Há uma coisa que nos falta hoje. É um desejo pelo céu. Um desejo pela pátria celestial. Eu não estou com isto a apelar a você apressar a entrada no céu. Não. Entenda, por favor, o que eu estou a dizer. Mas aquele sentido ansioso de chegar no céu de glória. Porque fiquem mais um pouco que eu vou deixar claro que não é para você antecipar a sua entrada no céu, porque se você antecipar, tem qualquer coisa errada com o seu conceito de salvação e de vida que Deus deu, tá? Então não é por esse caminho. Mas você vai alegre e você está ansioso de chegar lá. Vive a alegria da salvação de forma plena e completa. Vive um pedaço do céu. Vive com satisfação, com gozo. Uma coisa que me causa muita dificuldade é ver crente abatido. Eu não estou a dizer que crente não pode estar abatido, eu não estou a dizer que crente não pode ter problemas, eu não estou a dizer que crente pode ter dificuldades. Pode e tem. E eu tenho. E estou sentindo tristeza por imensas coisas. Agora, não é possível que alguém com um salvo, ou até mesmo uma pessoa de bom senso, não tenha sentido tristeza pelos milhares que pereceram pelo Covid-19. Ainda que você possa discordar se foi ou não foi, se é certo ou se não é, por certo que o pesar das pessoas que faleceram ainda que não sejam familiares nossos, ainda que não sejam uma pessoa perto, mas por certo que torna um peso e uma tristeza. Contudo, isso não rouba a alegria da salvação, o gozo e a satisfação, porque a pátria continua garantida e o caminho para lá continua assegurado. Então continuamos caminhando com alegria. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é essa. É uma caminhada, uma jornada de grande alegria. Segundo, alguém que tem uma promessa assim vai confiante e esperançoso. As lutas e as dificuldades não o derrubam. E ele vai com confiança. Vem uma luta, vem uma dificuldade, vem uma tentação, quer afastar a nossa atenção, mas há uma confiança naquele que prometeu. O bonito e a beleza do Evangelho é que a salvação ela é dada por Cristo e ela é assegurada por Cristo. Ela não depende de mim. Se dependesse de mim, eu já tinha falhado. Não tem como eu me segurar a minha salvação. Não tem nem como eu me salvar a mim próprio. Ora, se eu não pude salvar a minha alma, Cristo tem que salvar a minha alma, também é Ele que me assegurará a entrada na vida eterna. Não significa com isto que eu, por causa disso, vou viver do jeito que eu quero. Se eu viver do jeito que eu quero, não é porque não sou salvo. Mas já vamos ver isso no terceiro ponto. O segundo ponto é uma promessa divina que traz uma confiança na caminhada, uma esperança, um descanso no Senhor. Deus prometeu que vai salvar a minha alma. Deus prometeu que eu vou ter pátria celestial. Eu vou ter. E é feita como? Tem ruas de ouro, tem mar de cristal. Como é que é? Eu fico a posição... É claro que a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, e essa afirmação aí, muito possivelmente, faz parte de uma figura muito maior, mas de qualquer maneira, eu fico aquela posição de eu não consigo nem imaginar lá da música, né? I can only imagine. Eu só posso imaginar, né? Como será a gloriosa mansão, o glorioso trono, a gloriosa dimensão, né, da glória de Cristo. Terceiro ponto, alguém que tem uma pátria assim, representa essa pátria onde se encontra. Muito importante isto. Eu sou português e, como tal, no meu carro tem um escudo assim, deste tamanhão atrás, lá colado no carro. Não é possível saber que eu não sou português, né? E às vezes eu vou na estrada e passo por outro português e tem uma marca lá no carro dele. Aí eu buzino, né? E faço assim, que é para ver a minha, né? Esses são os portugueses e tal. É uma marca, não tem jeito. Por muito que a gente queira esconder, a gente não nasceu, não é gringo e não vai ficar gringo, né? A gente é português mesmo, não permanece. Aquele que tem a marca, o selo do Espírito Santo, que vai morar no céu, ele tem uma marca, e eu estou a falar de uma questão de cultura, de uma questão de nacionalidade, de uma questão que está intrínseca na gente, a gente, né, gosta de comer um bacalhau, uma sardinhada e tal, porque é português mesmo, não? Escuta. Mas isso é uma questão que pode ser passageira. Agora imagina alguém que tem o selo penhor do Espírito Santo, uma intervenção divina na sua vida, que Deus marcou e disse, é meu, eu vou dar uma pátria. Imagina alguém assim. Essa pessoa, que eu espero que seja você, eu desejo no meu coração que seja todo mundo que está a assistir. Que sejam todos, é o meu desejo. Que Deus salve almas. E que Deus use estas minhas pequenas palavras comparadas à dimensão do que eu estou a falar. Mas quando alguém tem essa marca do Espírito Santo, é algo divino. Ele caminha para uma pátria que Deus deu, e nessa caminhada, ele está representando essa pátria. Ele não quer voltar para outra, para a vida de pecado. Ele não quer voltar para aquilo que não presta. Ele quer viver em santidade e quer glorificar a Deus. Então, ele está ansioso de chegar, mas ao mesmo tempo, enquanto não chega o dia dele ir,
Ele está vivendo cada minuto como se fosse o último, porque pode ser a última oportunidade que tem para Deus ser glorificado. Escuta, eu não falei que é a última oportunidade que tem para ser salvo. A última oportunidade que tem para glorificar a Deus. É muito importante nós entendermos a necessidade que temos de crer e ter confiança na salvação da nossa alma e na pátria. Para que nessa jornada nós possamos desfrutar dessa jornada e aproveitar cada minuto para glorificar e exaltar a Deus. Então está fora de questão a questão de eu posso pecar, fazer o que eu quiser, porque não. Porque eu vejo a minha jornada, a melhor jornada que existe, é aquela que me leva à casa, aquela que me leva à casa do Pai, aquela que me leva ao céu de glória. Então nessa jornada eu vou fazer de tudo para que Deus seja verdadeiramente glorificado em tudo o que eu faço. Porque pode ser que agora, esta mensagem, seja a última oportunidade que eu tenha de lhe falar destas coisas. Eu não sei se eu tenho outra. Eu não sei se vai ter outro dia amanhã, nem do meu lado, nem do seu. Então esta pode ser o último momento. Aquele que vive em função dessa pátria, três coisas importantes. E note, eu queria que você analisasse a sua vida. Estamos chegando à conclusão, eu passei já do tempo que nós normalmente temos. Eu queria que você analisasse isto. Três coisas você precisa analisar hoje. Primeiro, se você tem essa pátria, primeiro, você vive com gozo e ansioso por chegar lá. Ao mesmo tempo, você está confiante que vai chegar. Você não anda desesperado. Será que eu vou chegar? Será que eu não vou? Você sabe que vai chegar porque quem prometeu é Deus. Terceiro, você aproveita cada minuto da sua jornada para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e viver para a glória de Deus. Porque pode ser a última oportunidade. Você quer viver cada minuto dessa jornada da melhor maneira. Isto é tão importante o que eu estou a dizer, que ao mesmo tempo gostaria que você fizesse uma reflexão. E você pensasse bem na sua vida. Você vai viver no céu? Sua alma está salva? Você tem uma pátria celestial? O que é importante para si? Há gozo da salvação na sua caminhada? Você está ansioso de chegar ao céu de glória e ver Jesus? Você está aproveitando cada minuto da sua vida em função daquilo que está a acontecer? Que irá acontecer no futuro? Note. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, deixa bem claro. Eles tinham uma pátria, a qual, não vendo, mas crendo de longe, abraçando, viviam em função dessa pátria. E se na verdade se lembrassem daquela onde não haviam saído, não é que eles não lembravam, é que não era importante mais. Teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de se chamar seu Deus e já lhes preparou uma cidade. O meu desejo nesta noite é que você possa meditar nestas palavras e eu possa meditar nestas palavras. E nós possamos analisar o nosso dia. Como é que é a nossa vida? Onde é que está o gozo? Onde é que está a nossa verdadeira satisfação? Eu não estou com isto a dizer que você não deve procurar e fazer coisas, é óbvio. Mas onde é que está a nossa satisfação realmente? Estamos ansiosos de quê? Sabe uma coisa interessante? Nós quando viajamos em família, por exemplo, eu dei o exemplo de férias, a gente sempre tem um cuidado com uma coisa. Quantos DVDs tem no carro? Quantos DVDs tem no carro? Então eles têm que escolher, nós damos às crianças a oportunidade de escolher os DVDs. Claro que dentro daquilo que já selecionamos na casa, na loja. E que às vezes até os avós dão quando vão viajar, vão comprar DVDs. Porquê? Porque a gente vai no carro e a gente quer que desfrute a viagem. A gente vai e leva água, a gente põe uma roupa confortável, a gente vai para férias. Na volta é aquela tristeza, né? Aquele pânico, né? Amanhã tem que trabalhar, ou tem que fazer não sei o quê. Né? Mas na ida, a gente quer desfrutar a viagem mesmo. Uma das coisas preocupantes é que o carro esteja ok. Porque a viagem tem que ser uma viagem mais agradável possível. E é fantástico quando às vezes eu vou na estrada e de repente eu fico distraído e olha uma águia, olha um coelho. E a minha esposa diz assim, olha a estrada. Porque a coisa, né? Porque a viagem está demasiado entusiasmante. Deus quer que a gente viva assim uma jornada entusiasmante. Olha o Espírito Santo de Deus o que Ele está a fazer na minha vida hoje. Olha como o pecado, eu odeio cada vez mais o pecado. Olha como eu cada vez, olha o que este texto sagrado diz. Olha o que eu testemunhei. Deus quer que você viva entusiasmado para a glória de Deus. Mas se a sua pátria não é o céu, você não vive entusiasmado? Lógico que não. Você não vive um desejo ardente. Tem uma expressão em inglês que é excited, né? Então, falava entusiasmado. Nós precisamos viver entusiasmados. E eu só não viverei entusiasmado nesta vida
Porque às vezes nós encontramos pessoas que estão cansadas de viver. Não têm razão para viver. É fácil de entender que falta qualquer coisa, não é? O que é que falta? Falta isto. Falta essa pátria. Falta a salvação da alma. Porque precisamos viver entusiasmados. Deus nos está a dar uma oportunidade hoje de estar aqui a ministrar a palavra de Deus. Deus nos deu a oportunidade hoje de estar com os meus filhos. Eu tive um momento com a minha filha esta tarde, um momento de 5 minutos, 10 minutos para aí, e ela teve um ice cream. E eu sentei com ela e ela estava a comer o ice cream. E ela estava tão feliz. E eu disse assim, nós precisamos desfrutar das coisas boas que Deus dá. E eu estava-me a referir para além do ice cream, para além. Os meus filhos estão indignados aqui na sala porque eles não tiveram. Estavam no piano. E ele estava... Vocês podem sentar por isso. O momento era para além do ice cream. Era o sol a bater. Era um banco que nós sentámos. Era um momento de comunhão. E era um ice cream. Um sorvete, um gelado. E é a bondade de Deus. Deus permite coisas boas em que nós podemos colocar a nossa atenção e glorificar o nome dele. E as más? As más servem para nos aperfeiçoar. Existe uma jornada maravilhosa que aquele que é salvo em Cristo Jesus vê cada momento assim como algo que Deus está a fazer nessa caminhada. E logo, logo estaremos lá. Não é para viver a rasquinha para chegar lá. Sabe? Não é para viver aquela coisa à rasquinha. Às vezes a gente consegue chegar no céu e estica daqui, estica dali e vive todo oprimido. Não, não, não. Deus quer que você viva uma vida de prazer completo e absoluto em Cristo. Alegre, ansioso, confiante, esperançoso, representando a pátria para a qual você caminha, da qual você pertence. Se você pertence. Que Deus em Cristo Jesus... Eu penso que a mensagem iria prolongar, o assunto é tão profundo, mas que Deus em Cristo Jesus possa ministrar a sua vida e possa trazer estas realidades. Se você quer falar sobre isto comigo, entre em contato, por favor, através dos nossos canais, pode colocar aí nos comentários o seu contacto e eu irei falar mais. Este texto, este assunto, fala tanto à minha vida, é tão profundo, é tão maravilhoso, e o meu desejo é que você verdadeiramente, seja você quem for, seja verdadeiramente salvo e verdadeiramente você esteja entusiasmado com o Evangelho. Você viva esta verdade absoluta na sua vida. Você viva este entusiasmo. Não há nada mais entusiasmante do que a jornada para casa, a ida para o céu da glória, a pátria celestial. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado, nesta noite, eu te peço pela minha vida. Senhor, eu te peço, ó Deus, que este desejo, este ardente entusiasmo com o Evangelho só aumente, Deus. Senhor, pela tua misericórdia e tua bondade, tu tens salvo a minha alma, tens-me colocado, dado esta pátria e me tens permitido esta caminhada. Meu Deus, esse desejo, o meu desejo é que todos aqueles que estão a ouvir, aqui nesta sala, na família Philadelphia, New Jersey, todos os outros que irão ouvir ou que estão a ouvir, possam ter o mesmo. Senhor Deus, perdoa-nos às vezes que nos esquecemos disso. E Pai, aqueles que estão ouvindo esta mensagem não são salvos, não lhes foi revelado ainda. Eu peço-te, Pai, que tenhas misericórdia e possas salvar almas. Meu Deus, eu te agradeço, porque temos 2000 anos de história confirmando este entusiasmo. Temos Hebreus 11, temos todos os heróis da fé. Senhor Deus, obrigado porque enviaste o teu Filho para morrer, se entregou, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Pai, obrigado por esta oportunidade. Senhor, faz este entusiasmo arder nos corações e vidas para a glória do teu bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. É para nós uma alegria nós podermos ministrar a palavra do Senhor e podermos assim estarmos aqui trazendo esta palavra para a sua vida. Mais uma vez, se você tem alguma questão aí que você gostaria de colocar, gostaria de falar mais um pouco sobre isto, esteja à vontade de entrar em contato connosco. Você pode colocar aí nas mensagens ou você pode mesmo entrar em contato com o Ministério Philadelphia. E estes são os meus rapazes que não comeram o gelado e essa é a Lili que comeu o gelado. E a minha esposa está aqui. A Lili hoje foi privilegiada, mas não é sempre assim, tá? Não é que a menina é... 91%.
98% das vezes. Não é. A gente tenta dividir aí. Hoje foi só porque ela estava com o pai e foi acompanhar o pai. Não é, Está a Lídia? ver aqui. Muito bem. Então, essa é a mensagem para a sua vida. E se você precisar entrar em contato connosco, esteja à vontade. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus.